Olá a todos. Hoje eu vou trazer uma técnica com um tema um tanto quanto diferente. Eu não usei ainda, não dei uma aula ainda específica de nanquim, que vai ser a técnica que eu vou usar. Nanquim você encontra em qualquer lugar. Como nós estamos em quarentena, se não tiver um nanquim, vocês podem comprar caneta preta. Pode usar caneta preta comum e não tem problema nenhum. Nanquim ela tem vários tipos de maneiras de você utilizar. Ela pode vir em caneta, né? Nas canetas mais comuns. As mais finas, essa é uma caneta grossa, ou pena de metal. Essas são as que normalmente eu gosto mais de usar. E aqui também eu tenho uma outra pena. Existem alguns tipos de pena, né? Essa aqui também, ó, o nanquim ele não é somente preto, ele também pode vir, não sei se vocês conseguem ver, esse aqui é vermelho, junto com esse veio no preto. E tem vários tipos de pena. Então você pode trocar a ponta do nanquim e utilizar vários tipos, um mais grosso, um mais fino, um mais chato, enfim. A que eu mais gosto de usar são essas que tem um reservatório pequenininho em cima. Não sei se vai dar pra ver. Porque ela contém e fica com mais tempo de tinta. Então você consegue produzir com a mão mais suave durante um tempo maior. A gente sempre usa no nanquim com rachuras, né, como eu falei, ou técnicas aguadas. Eu vou ficar passando aqui sempre que eu for dar uma explicação técnica de algum desenho, de alguma parte específica, eu vou explicar. Eu vou ter alguns momentos de inspiração aqui. Eu vou fazer o que pra mim é de base, então eu vou fazer uma base de um coração, porque tudo que eu faço meio como artista, né, a gente usa muito a mente, mas também usa muito o coração. Então a base da minha vida é o coração. Eu vou fazer uma árvore, essa árvore ela vai simbolizar a minha família, que meu sobrenome é Carvalho, né, então é uma árvore e simboliza isso. Só que esse tronco da minha árvore eu vou fazer com um símbolo que ele vai ser meio que triplo. Ele vai ser. Ele vai ser. O DNA da minha família, como eu falei, que é o carvalho. Então ele vai ter um símbolo próximo ao DNA. Ele vai também ter uma ampulheta dentro desse símbolo. E o símbolo do DNA ele é um cruzamento, então ele forma um 8, que também vai ser o infinito. E minha árvore terão frutos, sonhos que vêm e vão. Então, para vocês verem que o surrealismo ele não tem uma ideia fixa. Ele pode ser uma variação de ideias e você vai criar esse simbolismo. Se você pegar o meu desenho no final sem essa explicação inicial, talvez você não consiga ter esse insight assim que você bate o olho. Mas com as explicações já vai dando uma noção diferente, uma ideia diferente, o que eu estou fazendo, com o que eu falei, então já vai tendo uma criação diferente. Eu queria que vocês pensassem nisso também, tá ok? Eu vou fazer primeiro um croquis com um lápis grafite. Eu vou usar o HB, que é o sempre que eu uso para desenhar. Vou usar borracha e lápis comum. Aqui é um HB. Esse aqui é um limpa-tipo. E como eu sempre peço, por favor, quando você for começar a fazer um desenho, deixa tudo mais ou menos organizado do seu lado. Então já tem um lápis e borracha, eu tenho um trapinho aqui ao lado, o nanquim, a palheta, tudo do meu lado. Só para falar sobre esse pote, é ele que me dá o tom do nanquim, ó. Se eu quiser um nanquim mais claro, eu consigo variar pela quantidade de água que eu coloco nesse potinho. E se eu quiser ele preto, óbvio, né? Pego direto dali. Eu sempre desenho com um papel arte aqui em cima e um papel que eu posso usar para ver o tom do preto que eu quero. Aqui em volta de mim tem outros potinhos aqui também vazios. Se eu precisar fazer um tom um pouco mais escuro, um médio entre um e outro, eu posso utilizar, lançar a mão dele, colocar aqui ao lado, colocar um pouco mais ou de água, ou de nanquim, ou mais claro ou mais escuro. Então o nanquim clareia com a água, assim como a aquarela. O branco do nanquim é o branco do papel. E claro, o tom são os que a gente vai usar. Se estiver usando caneta, não tem problema. Vai usar o que a gente chama de alto contraste, que é o extremo preto para o extremo branco. Tá ok?
Bom, então aqui foi mais ou menos o que eu conversei com vocês, o que eu ia lançar. O desenho em si, é o meu coração, é o que, para mim, é o que me dá raiz, é o que me agarra ao chão. Então aqui está meu coração. O símbolo de DNA, que também é o símbolo do infinito, que também posso fazer uma ampulheta. Passagem do tempo, não, nem todos, nós todos não somos infindáveis, né? Então eu não posso dizer que ele está meio cheio ou meio vazio, porque eu não sei o tempo que me resta. Os frutos que eu dei estão aqui, meus filhos, tanto o mais velho quanto o mais novo. Os sonhos são representados pelos pássaros, alguns se alimentando, uns chegando, uns já se foram, novas gerações, aqui que eu espero que não minha, mas meus filhos, que me deem novos frutos. Então eu fiz uma criação no que eu estava pensando, eu fui lançando o desenho de acordo com o que eu pensei. Eu vou fazer um processo em Nanquim e eu vou trabalhar com algumas das coisas, serão os lineares, que é o contorno em si, e eu vou também trabalhar com alguns pontilismos, umas rachuras, entrarei com pincel, farei manchas. Como eu sempre gosto de começar da esquerda para a direita com pinturas molhadas, né, que não secam com velocidade, dessa vez eu tenho a velocidade do nanquim. Ele seca com uma facilidade muito grande, tanto que esse aqui do início da aula ó, já secou. E eu consigo fazer umas manchas com facilidade. Eu vou dar uma mancha no coração, fazer com aguada, e vou trabalhar com linear na parte de cima. Então eu farei 3 locais, alguns locais, não vou delimitar o número, porque muitas vezes acaba alterando. Então eu vou fazer o coração, a parte de baixo de cada parte da ampulheta, como eu já expliquei, não é somente uma ampulheta, e dos frutos. Eu vou pegar a água, minha água está suja, né? Então eu vou trabalhar primeiro com o pincel. Estou achando esse pincel aqui muito estreito, então eu vou pegar como eu quero a mancha, eu só vou jogar água da onde eu quero a mancha. Eu não vou sair jogando água a esmo. Depois eu volto com um nanquim de borda e deixo manchar para dentro. Como o papel, como está úmido, ele tem uma mancha diferente. O papel, quando ele está mais seco, ele tem um contorno, um recorte, algo bem diferenciado. Ó, como o pincel está sujo, a minha aguada já está um pouco mais escura. Então aqui as áreas de maior cobertura eu vou deixando com a própria água. E já vou mexer na parte que eu não tenho tanto contato com a mão. O que eu vou fazer? Nessas partes superiores, para não perder tempo, ficar esperando a tinta secar, então eu já vou trabalhar nessas partes superiores com a pena. Dessa vez eu vou trabalhar com um nanquim puro. Então eu mergulho a pena aqui no nanquim e de acordo eu vou utilizando, ó, ele fica fino, e se eu apertar de lado, tá bem suja a minha pena. Vou pegar outra para não perder tempo. Entendeu? Ó, mais fino, mais grosso. De acordo com o peso de mão, também consigo afinar mais ou menos. Vou dar uma carga, ó, o que eu falei. Olha a lateral dela, como é que fica cheia de tinta. Vocês conseguem perceber? Tem uma linha metálica aqui, ó, e ela fica preenchida. De acordo com o que eu vou usando, eu vou recarregando. Então eu vou fazer um trabalho meio que linear aqui em cima, com os galhos. Não vou fazer minha árvore seca. Eu vou trabalhando com movimentos fora do padrão para fazer os galhos. Depois eu posso retornar aqui com a minha aguada e trabalhar com alguns movimentos para dar mais volume, menos volume. Então os galhos eu vou trabalhando com a ponta mais fina na parte superior e de acordo eu for descendo eu vou trabalhando com a linha mais grossa. Eu sempre peço para você fazer um teste antes
começar, se for um papel comum, faz um teste com papel antes, para você ver o quanto que a tinta passa. Porque muitas vezes você passa e ela mancha. Quando é um nanquim, um papel que absorve muito, aí você tem que trabalhar com um pouco mais de velocidade. E eu escolho entrelaçar. Aqui já é um trabalho mais linear, então o nome já diz, né? É um trabalho de linhas. Eu não quero que vocês copiem o meu desenho, tá? Eu quero que vocês criem. A intenção é criar, fazer o próprio desenho com uma história, me explica mais ou menos o que foi, qual foi a intenção, como foi a ideia que vocês tiveram para fazer o seu nanquim, sua imagem. E aí vocês vão produzindo de acordo. Aqui, como o papel está úmido, ele vai dar algumas manchas para dentro. Ó. E eu vou me aproveitar disso, eu vou manter. Ó, a mancha abrindo. Vendo? O papel úmido ele te dá um efeito mais manchado. Assim que você toca, o papel abre. Não que isso seja ruim, é só para vocês tomarem cuidado quando vocês estiverem fazendo, porque vai acontecer um efeito diferente, né? Então é sempre bom você estar precavido para o que vai acontecer de diferente naquele momento. Então eu vou fazendo toda a parte linear e também vou rachurando. Rachurando é aqui, ó. Eu crio o volume botando o ângulo no traço que eu estou fazendo, ó. Se eu precisar dar uma sombra aqui, fazer um efeito mais escuro, aí eu trabalho com um movimento com a pena em outra direção. Então eu crio uma sombra, eu crio um degradê. Na parte superior eu não vou fazer muito, só vou fazer na parte de baixo. E aqui tem uma outra. Ó. Então eu crio um volume diferente, usando rachuras em direções diferentes. Rachurando aqui. Eu não me importo muito do jeito que vocês falem, então pode ser rachura, achura, pra mim depende. Então aqui eu tô fazendo os volumes também no coração para ter um destaque. Posso colocar como se fossem raízes para dentro do meu coração também. Também posso rachurar em cima dessa parte que está
foi feita com pincel, mas eu não quero fazer isso agora porque ela ainda está meio úmida. Então eu não posso sair jogando de qualquer maneira, senão eu acabo com o final do meu desenho, né? Como já deu uma secadinha de leve aqui em cima, eu já venho apoiando a mão aqui e trabalhando no movimento também do meu desenho. Fazendo as minhas rachuras, posso fazer uns lineares também para criar um movimento diferente.
Bom, então tá aqui minha obra surrealista. É... A gente nunca fica 100% contente com toda a obra, a gente sempre fica mexendo, trabalhando, e se deixar eu passo a noite inteira aqui fazendo detalhes nessa minha obra. Acho que eu tentei passar aqui o máximo possível de informações. Vou fazer aqui alguns detalhes ainda, que são as aguadas. Eu gostei da relação que elas tiveram. Eu vou fazer algumas em outros locais, tanto das folhas quanto dos galhos. Eu posso lançar qualquer imagem aqui ao fundo, se eu preferir, uma montanha, um céu, o espaço, qualquer coisa, já que é um surrealismo, eu não tenho obrigatoriedade de fazer nada, não tenho uma obrigação com nada, não tenho uma realidade. Então eu posso lançar o que eu quiser aqui, até uma figura abstrata igual eu estou fazendo aqui agora. Enfim, eu vou jogar umas últimas aguadas aqui para a gente finalizar, e espero que vocês estejam entendendo qual o processo que eu quero, qual a ideia que eu quero que vocês observem o que eu consigo, com qual efeito eu consigo, com qual pincel, com qual detalhe. Pode fazer somente a caneta, por favor, não tem necessidade de comprarem, principalmente nesse momento. A gente não tem necessidade de comprar nenhum material, e a gente pode usar o que nós temos à mão. Espero que vocês estejam entendendo. Aqui eu tenho a folhagem, eu posso ir dando detalhes. Eu gosto de trabalhar com aguada em vários locais diferentes, vários processos diferentes de aguada. E assim eu crio um volume tanto na minha vegetação quanto na minha obra. Coloquei umas folhas ao vento, porque são coisas que realmente acontecem com nossos pensamentos, que vão ao vento, com a nossa vida. E eu queria que vocês fizessem algo relacionado a vocês, tivessem um tipo de pensamento mais coeso, e que criem uma obra surrealista bem interessante. Bom, espero que tenha entendido que eu vou fazer um anagrama. Quem não sabe qual é o meu anagrama, é Anderson Carvalho, é simplesmente um A e um C dentro. E, bom, aqui representa a minha família, os dois anéis, que são as duas alianças, união minha e da minha esposa, infinito, DNA com as linhas, também utilizando como ampulheta, os sonhos que nos alimentam, futuro e outras coisas mais que eu já haviam comentado durante o vídeo. Bom, espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos, até uma próxima.